Hoje, vamos falar sobre algo que está presente na rotina de milhões de pessoas: o café. Mas o nosso foco não é o sabor, a origem ou os diferentes métodos de preparo. Nós iremos explicar e explorar o que muitas vezes fica oculto atrás da xícara: a profunda desigualdade econômica que está presente na cadeia produtiva global do café. Mesmo sendo um mercado bilionário, os agricultores que cultivam o café ficam apenas com a fração mínima dessa riqueza. E hoje, em poucos minutos, a gente vai entender como isso funciona e por que isso é um problema estrutural. Segundo a Organização Internacional do Café, o setor movimenta cerca de 200 bilhões de dólares por ano. Mas sabe o quanto fica com quem realmente planta e colhe o café? Apenas 10% desse valor. Logo, 20 bilhões de dólares. Em alguns casos, esse valor cai até para 5%. Esse abismo econômico tem raízes profundas na economia política do setor. Ao longo das últimas décadas, grandes empresas, tanto torrefadoras quanto intermediárias, têm acumulado poder de mercado. Por exemplo, apenas duas empresas, a Newman Coffee e a Econ, controlam juntas cerca de 28% das exportações mundiais de café. Além disso, a Nestlé e a Jacobs Douwe controlam juntas aproximadamente 40% do valor do mercado global. Essas empresas atuam como filtro do valor gerado na cadeia. O café passa por elas antes de chegar do consumidor, e nesse processo, os lucros são concentrados no topo. O resultado disso é que os pequenos agricultores, mesmo sendo responsáveis por grande parte da produção mundial, continuam presos em ciclos de pobreza e vulnerabilidade. Se analisarmos a evolução histórica, veremos que a desigualdade só aumentou. Entre 1971 e 1988, os produtores ficavam com cerca de 20% da renda gerada pelo café. Esse número caiu para 13% entre 1989 e 1995. Isso coincide com o colapso do Acordo Internacional do Café, que até então regulava o mercado global. Com seu fim, o poder de barganha dos países produtores foi drasticamente enfraquecido. Agora, vamos pensar isso em termos matemáticos. Se o setor movimenta cerca de 200 bilhões de dólares por ano e os produtores ficam com apenas 10% disso, estamos falando de 20 bilhões divididos entre cerca de 100 milhões de agricultores, o que dá em média 200 dólares por agricultor por ano. Claro que isso é uma média bruta e não reflete a disparidade regional, mas serve para ilustrar o quão ínfima é a parcela que chega à base da cadeia. Isso nos leva a uma questão importante: o poder de compra desses agricultores. Você já ouviu falar em poder de compra? Esse termo é usado para medir quantos bens e serviços uma pessoa consegue adquirir com o dinheiro que tem, especialmente com o salário que recebe. Não basta saber quanto você ganha por mês, é preciso observar o que dá para fazer com esse valor. Com o tempo, mesmo que o salário aumente, se os preços aumentarem mais rápido, o poder de compra diminui. Ou seja, você ganha mais em números, mas compra menos na prática. A fórmula é simples: o poder de compra é igual ao salário dividido pelo preço do produto. Então, se um agricultor recebe em média 200 dólares por ano, isso dá aproximadamente R$ 1.138, com dólar 5,69. Hoje, segundo a ABIC, o preço médio do quilo do café torrado moído no varejo é de R$ 64,80. Isso significa que um pacote de meio quilo custa cerca de R$ 32,40. Agora vamos calcular 1.138 dividido pelos 32,40 do café, dá cerca de 35 pacotes por ano, ou seja, menos de 3 pacotes por mês. E veja bem, isso seria se um agricultor usasse 100% da sua renda apenas para comprar café, o mesmo café que ele passou o ano todo produzindo. Mas na vida real, esse valor precisa cobrir alimentação, moradia, transporte, saúde, vestuário, educação, tudo. Então, quando falamos que o poder de compra desses agricultores é muito baixo, estamos dizendo que eles mal conseguem sobreviver com o que ganham. É uma desigualdade tão profunda que chega a ser contraditória. Quem produz o café, muitas vezes, é quem menos pode comprá-lo. Muita gente acredita que o comércio justo, como o fair trade, seria a solução. A ideia inicial surgida na Holanda em garantir preços mínimos e práticas mais sustentáveis. Mas na prática, o impacto foi limitado. Estudos mostram que os consumidores pagam cerca de 1,20 dólares a mais por libra de café certificado, mas apenas 0,21 centavos de dólar chegam no produtor. Dependendo da certificação, o prêmio pago varia de 10 centavos a 60 centavos de dólares por libra, valores que não mudam a realidade de pobreza de milhares de famílias.
Além disso, o comércio justo não rompeu com a lógica do mercado tradicional. Grandes compradores ainda controlam decisões, como no caso de 2006, quando tentativas de elevar o preço mínimo foram rejeitadas, com apoio da própria Fairtrade International. Ou seja, pagar um pouco mais pelo café ajuda, mas não resolve a desigualdade estrutural da cadeia. No fim das contas, o café que aquece nossas manhãs também carrega a marca de uma desigualdade que esfria esperanças. Para transformar essa realidade, é necessário criar relações mais justas, transparentes e solidárias, não apenas entre produtores e consumidores, mas em toda a cadeia de valor. Se queremos um café realmente justo, precisamos ir além da etiqueta e questionar as estruturas que perpetuam essa desigualdade. A mudança começa quando, ao saborear uma xícara, a gente também escolhe enxergar quem está por trás dela.